Bom dia, pessoal. Aula de filosofia. O assunto de hoje é filosofia medieval patrística, capítulo 11 do livro 3. Vamos à leitura do texto e ao longo deste faremos algumas considerações. Introdução. A filosofia grega navegou pelos mais diversos modelos de pensamento, desde as primeiras descobertas da física clássica até os questionamentos políticos, estéticos e lógicos, coroados pela filosofia aristotélica. Após uma série de processos históricos, as cidades gregas foram perdendo tanto sua força militar quanto seu brilhantismo intelectual. Contudo, sua cultura prosseguiu como parâmetro de pensamento, muito em função do fato de que alguns povos que se formavam terem derivações na própria cultura grega ou sofrerem influência indireta. Após o alvorecer grego, surgiram grandes pensadores derivados do pensamento romano, bem como de outras escolas. Alguns serão citados ao longo deste capítulo, mas o foco será a abordagem da segunda fase do pensamento filosófico romano, que representou a transição do pensamento grego para uma fase com pontos de ruptura. Será tratada aqui a filosofia da Idade Média, um período que muitas vezes é equivocadamente colocado como de obscurantismo e cegueira intelectual. O período medieval, que se estendeu por volta de 10 séculos, é cercado de polêmicas quando se menciona diretamente o conflito entre razão e fé. Essa época, cuja influência cultural e filosófica se estende até os dias de hoje, será tratada nos próximos capítulos. Neste abordaremos a fase do surgimento da filosofia medieval, suas derivações iniciais e como ela se construiu de um modo diverso da filosofia grega. Após termos apresentado no início da medievalidade, será introduzido um dos filósofos mais importantes da história do Ocidente e também um dos responsáveis pela fundação das principais bases da teologia católica, Agostinho de Hipona. Bom, aqui já nessa introdução podemos observar então que, na verdade, a filosofia grega, a sociedade grega, ela entra em declínio, porém a sua brilhante reputação intelectual, ela vai ter sobrevida, ela vai sobreviver e influenciar gerações futuras. E aqui, de fato, vamos compreender um pouco de como ela veio a influenciar a Idade Média, que muito contraditoriamente é pensada como uma idade de trevas, por se tratar de um recorte temporal em que as ideias e o pensamento foram fundamentados na fé e não na ciência. Porém, houve um grande brilhantismo intelectual nesta época que deve ser ressaltado e que foi também influenciado pela filosofia e o pensamento grego. As influências na formação do cristianismo. A tradição cristã é inegavelmente herdeira da tradição grega, desde sua estrutura de pensamento até a linguagem. Os gregos são parte fundamental da construção do pensamento medieval, porém não são o único povo que influenciou esse pensamento. O cristianismo possui uma origem própria e direta enquanto fé, aquela que se encontra nos testamentos e corresponde à doutrina que foi desenvolvida pela vinda de Cristo. Contudo, antes de se estruturar com base em determinadas características do pensamento grego, o cristianismo já tinha influência inicial do judaísmo e de suas tradições, e por mais que seja uma doutrina que se coloca como reformista do judaísmo clássico, não abandona em definitivo toda a sua estrutura. Ao examinar alguns trechos do Evangelho ou algumas epístolas de Paulo, é possível verificar que o cristianismo sofreu influência direta da cultura grega e que diversas comparações entre ambos se interpõem. Já a influência da cultura romana, por consequência a influência da cultura grega, que lhe serviu de base, se deveu a dois fatores: o domínio do império sobre as regiões nas quais o cristianismo crescia e o processo de aculturação que se deu quando o império foi pouco a pouco cristianizado.
Bem, aqui nesse trecho, pessoal, podemos fazer algumas observações também quanto à questão do desenvolvimento da filosofia cristã ou desenvolvimento da religião cristã propriamente dita. Por quê? Nós temos que considerar inicialmente que o cristianismo, ele, na verdade, é uma vertente do judaísmo, levando em consideração que Jesus nasce no povo judeu. A origem de Jesus é judaica ou semita. Neste caso, as suas ideias, as ideias de Jesus que foram difundidas naquele tempo, têm uma ampla influência da religião judaica, da cultura judaica de uma forma geral. Bom, isso é preponderante para entendermos a base do cristianismo. E, na verdade, quando o cristianismo começa a ser difundido na antiguidade e depois, de forma mais ampla, pelo Império Romano, quando passa a ser a religião institucionalizada pelo Império Romano, através do imperador Constantino, já no século III, na verdade, a sua difundição vai ser sistematicamente através do Império Romano, que era largamente influenciado pela cultura grega, pela filosofia e pensamento filosófico grego. Então, neste caso aqui, já temos um emaranhado de ideias e de ponderações de uma religião que nasce em berço judaico e é difundida através de um império que é largamente influenciado pela cultura grega. E depois se configurará em uma religião destacada, denominada cristianismo. De uma pequena estrutura até o domínio do Ocidente medieval. A fé cristã se desenvolveu inicialmente por meio das pregações apostólicas, e estas deram origem a comunidades que aos poucos se ampliavam e ganhavam um sentido de unidade. Entre os apóstolos mais célebres, há Paulo, conhecido por muitos como o responsável mais direto pela pregação entre os romanos. Entretanto, uma doutrina que pregava a humildade e a pobreza, bem como criticava a opulência e o poder, muitas vezes instituído, não foi, à primeira vista, bem recebida pelo Império Romano, maior potência de todo o Ocidente durante esse período, tanto em território quanto em poderio militar. Aos poucos, a religião cristã se estabelecia, ainda que houvesse perseguições e conflitos. Inicialmente, o cristianismo tinha grande apelo com as camadas mais pobres do Império ou das regiões por ele dominadas. Tamanho o contraste entre a realidade social desse período e a mensagem cristã. O caminho até as principais elites romanas da época é explicado pela popularização dessa religião, após a conversão dos judeus e das camadas mais pobres de Roma. Devido ao incômodo que seus questionamentos geravam, essa religião foi cercada por perseguições que só se extinguiram de fato quando Constantino concedeu a liberdade de culto aos cristãos. É importante lembrar que os romanos, adeptos do politeísmo, adotavam um conjunto diverso de crenças, e a legalização apenas tornou permitida a prática da religião cristã, não a converteu em religião oficial. Tal fato é significativo, pois mostra que o próprio cristianismo sofreu influências das demais religiões dentro do Império. Sua definição como religião oficial só se deu algum tempo depois. Por fim, já oficializada, foi se ampliando e, mesmo com a queda do Império, conseguiu se sustentar em seu tamanho e força. É interessante nós notarmos aqui a contradição
em que a fé cristã se encontrou nesse contexto do Império Romano. Porque, na verdade, um império que tinha um projeto expansionista, um projeto político e econômico de expansão, vai encontrar dificuldades a partir do momento que se depara com uma religião que prega que bem-aventurado são os pobres, pois é deles o reino de Deus.